és um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 compositor de destinos, tambor de todos os rios. Bem, para o tempo de hoje, eu sou o Daniel Nonato. Obrigado a você pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua presença todo dia matutino com a gente. Hoje começamos com notícias que chocam, nos fazem pensar. Ontem, um dos apoiadores de Donald Trump, o tarifador mundial, foi assassinado nos Estados Unidos e a violência política volta a escancarar as matérias dos jornais. O ódio, a polarização entre direita e esquerda, que caminham lado a lado aqui no Brasil também, por que não lá nos Estados Unidos? Cidadão, no meio de um encontro na universidade, recebe um tiro na cabeça, no pescoço, uma cena assustadora para quem estava presente e também para nós aqui nessa realidade do mundo que vivemos nesse lado de cá. E no Brasil, nós continuamos o julgamento do embusteiro mor, Jair Mentiras Bolsonaro, e o ministro Luiz Fux, no julgamento envolvendo aí o ex-presidente Bolsonaro, também reacende essa divisão, debate sobre o que é a justiça, a lei de responsabilidade social. E impossível, você não vê aí que ele condenou o Mauro Cid, já está condenado, 3 votos, condenou também o Braga Neto e inocentou os demais. É como eu disse para o colega, a corda só arrebenta no lado dos mais fracos. E nós, hoje, 11 de setembro, queremos fazer memória, tanto o atentado no Chile, que derrubou a presidência, foi um golpe de Estado promovido pelos Estados Unidos, como também a tragédia do World Trade Center lá nos Estados Unidos. Ou seja, uma destruição, tanto de um lado, que derrubou uma democracia, destruiu a democracia, como do outro, que vitimou pessoas. Independente da realidade, o ódio que promovido pelo campo da política e da economia e da violência do Estado, tudo a ver com o evangelho de hoje, que é o evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 27 ao 38, que nos desafia justamente em outra lógica, a do amor, que rompe todos os ciclos de ódio, inclusive o ciclo da vingança. O texto de hoje é bem claro e radical. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, rezai pelos que vos maltratam. Não se trata de um ideal distante ou impossível, mas de uma proposta de vida transformadora. Jesus nos mostra que a misericórdia não é acessório e é o centro da ação cristã. Sede misericordiosos, como vosso Pai do céu é misericordioso. Esse é o nosso desafio diário, aplicar a misericórdia. E essa lógica vai sempre ir de conflito direto pela lei humana, pela lei da vingança, a lei da justiça que me interessa, a lei que vai, aí nós vamos olhar lá no texto de Levíticos, 19 e 18, não te vingorás nem guardarás rancor contra os filhos do teu povo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o desafio. Mas Jesus nos amplia essa visão. Ele inclui até os inimigos. Provérbios nos ensina: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Provérbios 25, 21, 22. E Paulo, em Romanos 12, 20, mostrando que o bem desarma o ódio. Hoje eu mesmo falava com um amigo aqui, ele tem até razão, eu falei, hoje tem isso. Aí ele falou, Fará, manda uma mensagem de saudação positiva. Eu falei, eu vou mandar nada. Nós praticamos, às vezes, a cultura do ódio. O Salmo 103 nos lembra, a bondade de Deus, lento para a cólera, cheio de compaixão, e é a nossa mesma bondade que somos convidados a espelhar. Essa bondade maravilhosa. No Evangelho de Mateus, nós temos lá esse mesmo texto, lá no Sermão da Montanha, capítulo 5, versículo 44 a 45, e Marcos também nos lembra, com a medida que medite sereis medido, Marcos 4, versículo 24. E o evangelho inteiro de Jesus é tecido pela lógica do dom que supera a troca
e a retribuição. Nós temos ainda aí na história a questão da Polônia, né, que está aí, as invasões russas através de drones, bombas caindo para lá e para cá, porque a cultura da violência era da mais ibope, era da mais, vamos dizer assim, mais notícia. Nós não temos aí notícias de paz, somente de guerra. Reparem bem isso. O mundo todo em paz, ninguém fala nada. Mas quando começa qualquer conflito, as imagens de televisão, as imagens de redes, de computadores e outros mais, sempre vêm com isso. E o contexto de Lucas, que ele escreve isso, marcado por uma perseguição de conflitos. Nós temos aí a perseguição dos cristãos, aqueles que viviam a fé, aqueles que estavam testemunhando Jesus. As primeiras comunidades cristãs viravam lâmpadas, né, durante o Império Romano, levadas à crucificação, levadas à degola, e, enfim. Ainda havia o conflito interno. A comunidade ainda estava construindo, ainda estava se estabelecendo. Ou seja, era um discurso, nesse sentido aqui de Lucas, um discurso assim poético, mas também um discurso que tenta trazer para a comunidade uma identidade de qual é o papel e qual é a missão do cristão. Qual é o nosso papel diante da realidade humana, qual é o nosso papel diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo. E hoje, como vimos a lógica permanente e atual, a sociedade que é baseada na retaliação, as guerras que perpetuam, as suspensões não oficiais que se aplicam nas comunidades, aonde diz que vai ferir o direito canônico, ou diz que vai ferir o catecismo, ou que dizem que vai estar indo de conflito com a Bíblia. Resumindo, as polarizações que nós às vezes vivemos e nós praticamos. E as polarizações destrutivas. As comissões da verdade em países que enfrentaram a ditadura militar mostram que a reconciliação só é possível quando há disposição de restaurar os laços rompidos. Jesus, ao pedir amor aos inimigos, aponta para uma sociedade que deve ser reconciliada. Hoje se discute no Congresso a tal da anistia, se discute no Congresso a tal da liberação, dizer que o crime não foi crime e dizer que o pecado não é pecado. Resumindo a história, é uma imposição, quando na verdade a reconciliação acontece a partir dos dois lados quando dão passos. Ontem mesmo eu ouvi de um amigo, que considero muito, falando: precisamos reagir, porque agora a esquerda está matando a direita e nós também temos que reagir. Se nós não reagirmos, a coisa não funciona. Eu também, quando com a morte de um dos advogados, infartou, aos 56 anos, que defendia os presos do dia 8 de janeiro, aqui no Brasil. Tá vendo? Ele morreu infartado. Olha só como ele infartou. O infartou por causa disso, por causa daquilo. Aí eu lembrei Bebiano, eu lembrei do caso da Joyce Halseman e outros casos mais internos que acontecem. Ou seja, a gente já começa com um discurso de ódio, dizendo que a culpa é de A e de B e não para pensar um minuto. Por isso que o Salmo, quando fala que Deus é lento para a cólera, porque se ele agisse conforme nós agimos, certamente esse mundo já tinha sido destruído. E a gente ainda olha para a questão ainda da sociedade humana. O Evangelho denuncia essa teologia que distorce o Cristo segundo a minha lógica, o Cristo guerreiro, o Cristo rei, o Cristo dominador, a teologia do domínio que muita gente acredita. E a gente sabe muito bem que muitas das vezes também os padres, os bispos, os diáconos, aqueles que exercem cargo de liderança, adotam o sentido da vingança, afastando, punindo, excluindo, porque é mais barato, é mais fácil do que entrar pelo caminho do perdão e da reconciliação. Bom, Santo Agostinho já dizia, né, para a gente terminar: amar os inimigos é não ter inimigos. São João Crisóstomo também nos lembra: nada se nos torna tão semelhante a Deus quanto está pronto para amar até os inimigos. Bom, eu falo por aqui, peço a você que deixe seu like, seu comentário, nos ajude a continuar produzindo. E, por favor, envie esse áudio para alguém, se você gostou e se você acha que vale a pena. Eu sou Daniel Nonato. Para fora do teu círculo, tempo, 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 não serei nem terás sido. Tempo, tempo, tempo,
ainda assim acredito ser possível reunirmos-nos tempo, 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 num outro nível de vínculo. Tempo, 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 tempo.